da gente começar a dar toda a ênfase necessária em relação às fraudes do INSS que seguem sendo reveladas uma por uma na CPMI do INSS. Manhã começou agitadíssima com a prisão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ele que foi demitido do cargo em abril, isso após o escândalo se tornar público e realmente ali o caldo entornar de vez. Só para ficar claro aqui, relembrando a nossa querida audiência, que o ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, também foi alvo de mandados de busca e apreensão e vai usar tornozeleira eletrônica. Meus amigos, está dando o que falar, inclusive o senador Carlos Viana, relator da CPMI, que está revelando todas as entranhas apodrecidas do maior esquema de pilhagem previdenciária da história desse país. A gente não pode perder o que está em jogo nesse momento. Ele já avisou que há 3 escalões nesse esquema todo que envolve operadores, envolve laranjas e envolve políticos. E está reforçando que esse é só o começo e muita gente vai dançar, muita gente vai cair, muita gente vai ser presa, né, David? Sem dúvida alguma, Marinho, até porque existem parlamentares que também estão sendo alvos de busca e apreensão nesta quinta-feira, nessa ação, né, que visa aí em diferentes estados, são 14 estados atrelados, onde os policiais estão em busca de mais evidências para avançar com novas fases da Operação Sem Desconto, que visa justamente combater essa fraude bilionária, mais de 6,3 bilhões de reais, a estimativa é essa, desviados do INSS por meio de descontos regulares dos aposentados e pensionistas. A gente torce para que realmente essas ações elas avancem e que tenha mais efetividade nas ações, porque, de fato, se não houve corrupção, pelo menos se trata de um caso de omissão. No mínimo, né? Para dizer o mínimo. E é para Brasília que a gente vai agora, pessoal, aqui para realmente jogar luz onde realmente importa. E ninguém melhor que a nossa repórter Rani Veloso, com todas as informações, todo o impacto que não está sendo pequeno por aí na capital federal. Bem-vinda, Rani, obrigado pela presença. A palavra é sua. Obrigada, André Marinho. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, é isso mesmo. A Polícia Federal continua nas ruas para cumprir esses 73 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e também em mais 14 estados do Brasil, além dos 10 mandados de prisão preventiva. Dentre os alvos, Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, ele foi demitido do cargo em abril, quando a Polícia Federal deflagrou essa primeira fase da Operação Sem Desconto, que investiga esses desvios bilionários que ultrapassa 6 bilhões de reais. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, acabou de abrir a reunião de hoje, que inclusive vai ouvir uma peça importante nesse quebra-cabeça, mas antes ele fez questão de falar com a imprensa e ressaltar o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito nessas investigações, que, de acordo com ele, tem contribuído e muito. O senador destacou que vem conversando com o relator dessas investigações no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro André Mendonça, e antecipou, inclusive, que há nomes da investigação que podem colaborar em acordo de colaboração premiada, como é o caso de Maurício Camisotti. Ele disse que não poderia dar muitos detalhes. Mas falando sobre a operação de hoje, Carlos Viana destacou que foi preso o núcleo principal dessas investigações e destacou, sim, que há 3 núcleos no geral, que são os operadores, depois os servidores públicos que se mantiveram nos cargos apesar das mudanças do governo e depois o núcleo de políticos. Esse núcleo é o núcleo que a CPMI agora pretende se debruçar nos próximos capítulos aqui dessa investigação. Senador Carlos Viana também ressaltou a possibilidade de existência de dinheiro que foi desviado nesse esquema no exterior e que seria uma grande quantidade. Vamos escutar aí um trecho da fala de Carlos Viana, em que ele fala exatamente que essas pessoas que ficaram em silêncio na CPMI, que foram convocadas, inclusive o ex-ministro Ahmed Mohamed Oliveira, conhecido como José Carlos Oliveira, ex-ministro da Previdência Social do governo Jair Bolsonaro, que veio aqui há exatamente um mês e ficou em silêncio boa parte do seu depoimento. Esse foi um dos alvos da operação de hoje, mas
com medida cautelar adversa da prisão, portanto ele está usando nesse momento tornozeleira eletrônica, está em processo de instalação, e que agora essas pessoas e os políticos também, porque a gente lembra que teve um deputado federal também alvo de mandado de busca e apreensão nessa operação de hoje, o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais. Essas pessoas, de acordo com Carlos Viana, terão de prestar esclarecimentos. Vamos ver. A operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Minha indignação em dizer, quando as pessoas desde o início falavam que CPMI não daria em nada, que CPMI era apenas mais um momento teatral. Senhores, não há na história uma comissão que tenha prendido mais pessoas e que esteja dando mais respostas. Bom, tá aí, então, o senador considerou os trabalhos da comissão como importantes também para essas operações que vêm ocorrendo, inclusive no dia de hoje, que é considerado uma operação muito importante por ter colocado, de acordo com o parlamentar, esse núcleo principal na cadeia. Então a gente vai ficar aguardando, inclusive, os desdobramentos e atualizações da Polícia Federal, se todos os 10 mandados de prisão foram realmente cumpridos, porque até a última atualização, 3 pessoas ligadas à Conafer, que é uma das entidades investigadas e que seria ligada ao deputado Euclides Petersen, foram alvos. Então, portanto, aí já há 4 pessoas, né, que seriam alvos dessa operação ligadas à Conafer, além do Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, já no governo Lula, e outros mais 4 envolvidos. Então, portanto, ainda segue nas ruas. Lembrando que outro deputado, só que estadual, também foi alvo de mandado de busca e apreensão nessa operação de hoje, é o deputado Edson Araújo, do PSB do Maranhão. Ele é vice-presidente da CBPA, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, e que também é investigada por ter desviado milhões de reais de aposentados e pensionistas de forma ilegal. Ele foi alvo aqui da CPMI na semana passada, prestou depoimento, o presidente da Confederação. Ele foi alvo da CPMI na semana passada, o Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, e inclusive foi preso, mas ele foi solto depois que pagou a fiança, que é a Polícia Legislativa do Senado. Então, mais uma entidade alvo nesta operação de hoje aqui em Brasília e mais 14 estados. André. Rani Veloso sempre precisa, enfim, um raio-x mais do que completo aí dos últimos acontecimentos. A gente volta com você na sequência aí da programação. Obrigado. Agora, já dando sequência aqui ao programa, 10 horas e 11 minutos. Diego Tavares, chega a ser difícil acompanhar essa teia de aranha corrupta envolvendo tantas e tantas pessoas com tanto acesso, tanto poder e tanta, enfim, pouca vergonha na cara. A verdade é essa, né? Eu queria te ouvir aqui, seu principal destaque sobre as últimas revelações e, olhando adiante, o que você está prevendo. Bom, Marinho, eu primeiro concordo completamente com você. É muito difícil ser brasileiro. Geralmente, quando tem esses grandes escândalos de corrupção, é aquela história. Cada pena que a gente puxa no caso, vem uma nova galinha para ser investigada. E, considerando a prisão do ex-presidente do INSS, é ter muito boa vontade. Claro, ele tem direito de defesa, tem a presunção de não culpabilidade a seu favor, mas é muito difícil não acreditar que esse escândalo de corrupção não contou com a participação do alto escalão do INSS, independentemente de em qual governo isso começou ou em qual governo isso foi ampliado. Ora, tivemos aí entidades que receberam centenas de milhares de novos associados em um curto espaço de tempo. Algumas entidades que, como comprovadamente, isso já inclusive foi objeto da CPI que está em trâmite, não tinham sequer estrutura física para receber tantos associados. Mesmo assim, o INSS promoveu o desconto sem levantar qualquer tipo de suspeita sobre isso. Então, é mais um dia triste para o brasileiro, da nossa realidade aqui, que parece que a cada década desse século a gente tem que ter um novo escândalo de corrupção para dobrar a aposta, né? Mensalão, Petrolão e agora o Aposentão, que é o escândalo de corrupção da vez. Muito triste a realidade do brasileiro. Vou te falar um negócio. Eu até acho que faço uma
enfim, meia-culpa até, no sentido de que dado que o histórico recente de CPMIs e CPIs nesse país não era muito animador, mas a forma como tudo tem sido conduzido, os trabalhos sido avançados aí, primeiro pelo Carlos Viana, que é jornalista de profissão, jornalista sempre em busca da verdade. Do outro lado, o Alfredo Gaspar, deputado do União Brasil de Alagoas, era promotor de justiça lá em Alagoas e ex-secretário de segurança lá. Acho que foi a dupla necessária para poder desvelar e revelar de uma vez por todas tudo que está sendo exposto aqui finalmente e cada um caindo como tem que cair. Mas essa ação de hoje é a Polícia Federal, né? Só lembrando isso também. Claro que eles vão trazer o crédito, algumas pessoas já foram detidas durante a CPMI, mas a ação desta quinta-feira da Polícia Federal. E entre os presos, além do Stefanuto, tem também o Antônio Carlos Antunes Camilo Antunes, o careca do INSS, são 6 pessoas presas, né? De acordo com a última atualização. O Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho. O Tiago Abraão Ferreira Lopes, ele que é diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. O Cícero Marcelino de Souza Santos, empresário também ligado à CONAFER, e o Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, também ligado à CONAFER. 6 pessoas presas ao todo nessa ação que agora busca mais evidências por parte da Polícia Federal, que demonstra também a legitimidade do trabalho da Polícia Federal, né, que realmente está agindo com autonomia, independente de quem seja. Até teve esse comentário aqui no nosso chat, a gente está ligado nos comentários também da nossa audiência. E na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a gente via ali a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, ela com a palavra, imagens ao vivo também, dos trabalhos que estão sendo dados sequência. Agora, naturalmente, como tudo nesse país já descamba por direita e esquerda, para mim, a bandidagem claramente é ambidestra nesse país, desde que as primeiras caravelas atracaram no sul da Bahia, Josias Teófilo. A verdade é uma só, né? Que, pelo visto, tem gente ali tentando sopesar o seguinte, né? Que é curioso, supostamente curioso, que no governo Bolsonaro, né, os descontos em folha dos aposentados eram de 49 milhões em maio de 2022, último ano do governo Bolsonaro. Já no mesmo mês do ano passado, no governo Lula, os descontos foram de obscenos 220 milhões de reais, um salto de quase 5 vezes. A Polícia Federal, de acordo com algumas pessoas, não teria o mesmo interesse que teve em deter o Alessandro Stefanuto do que teria em poder revelar todo o envolvimento do Carlos Lupe, que foi o ministro da Previdência durante todo esse momento. Você vê que tem, talvez, a mão está pesando mais para quem representava o país em determinado momento histórico pelo eixo político, ou isso é contraproducente no momento? Porque tem gente tentando colocar nesses termos. Olha só, o que me chama a atenção desse caso é como a crescente de corrupção não para nesse país, né? A gente viu o Mensalão, que era um caso de milhões de reais. Aí depois veio o Petrolão, que chegou à casa dos bilhões. Eu nunca vou esquecer da coletiva da Lava Jato, que virou até filme, série, em que eles diziam os números, eles falavam o número em bilhões e os jornalistas perguntavam, mas são milhões, não? Eles diziam bilhões, não, mas eles não entendiam de tão grave que era a situação. E a gente imaginava que aquilo era o auge, que nada poderia ser pior do que aquilo, e de repente aparece o caso do INSS, que é pior ainda, que é dezenas de bilhões de reais. E é sempre assim, marca as fases da nossa vida, né? Esses casos de corrupção, porque eu lembro muito bem no Mensalão, quando eu estava na faculdade, depois veio o Petrolão, e agora vem o caso do INSS, não para de crescer. Agora tem um detalhe, eu discordo um pouco dessa visão de que sempre existiu corrupção no Brasil. Eu acho que no passado a gente nunca viu nada semelhante. Eu acho que isso daí é algo absolutamente inédito, não só no Brasil, mas no mundo. Os casos que foram revelados pela Lava Jato, eles não têm precedente, não é só no Brasil não, é no mundo. E o pior é o seguinte, quem vai ter que pagar essa conta, quem vai ter que pagar os aposentados, são os pagadores de impostos. Então, a gente vai ter que pagar por isso, no final das contas. Os pagadores de impostos é que terminam por pagar tudo, pagar a conta da corrupção, que é um escândalo também. Você que paga INSS ou vai pagar ou vai contribuir para quando chegar nos seus anos derradeiros você ter um mínimo de proteção. É difícil ver uma cena dessa, né, Aninha? Até pelo aspecto humano aqui. Quando o chefe, né, o maior responsável, o funcionário público mais alto aí que deveria estar garantindo essa proteção é preso, é porque a confiança no sistema começa a ruir de vez, né?
André, com certeza. E eu acho que assim, sem desmerecer os demais escândalos que os meus colegas mencionaram, mas a gente está falando da classe mais vulnerável da sociedade. As pessoas que foram afetadas diretamente por esses descontos indevidos são aquelas que mereciam a maior proteção do nosso Estado. Porque são os idosos, são as pessoas que já contribuíram com o Estado ao longo de toda a sua vida e nesse momento esperavam a proteção e não serem vítimas de uma fraude dessa maneira. Então eu acho que, para além, obviamente, do que a lei determina, existe uma comoção social muito grande com relação a esse caso, o que talvez explique tamanha diligência, seja por parte da Polícia Federal, seja por parte da própria CPMI, que é o que você falou. A gente está acostumado a sempre ver CPMI dar em pizza. Mas talvez, seja porque ano que vem temos eleições, seja porque é um caso que, de fato, abalou a sociedade como um todo. E aí, André, eu vou discordar um pouquinho do que você coloca, porque pela primeira vez em muito tempo, a gente viu uma pauta que não tem direita e esquerda. Alguns, mais apaixonados, querem dizer que no governo de um roubou mais, no governo de outro. Mas fato é, o Brasil como um todo precisa ver o que aconteceu. O Brasil como um todo quer punição a quem foi responsável e o Brasil como um todo quer que o dinheiro desses aposentados sejam devolvidos. E eu acho que essa talvez seja a única coisa boa de tudo que aconteceu, porque mostra que o Brasil ainda é capaz de ser unido por algum ideal correto. 63 mandados de busca e apreensão em 14 estados mais Distrito Federal, enfim, um estrago e tanto na atuação da Polícia Federal. E a CPMI segue em curso lá em Brasília. Que fique claro aqui, Anil, foi só uma especulação de cenários possíveis. Não, a bandidagem sim. ambidestra, tá claro para todo mundo. Vamos dar uma passada lá na própria CPMI, ouvir o deputado federal Kim Kataguiri, do Partido União Brasil, em breve missão. Vamos ouvir. Do PDT do Maranhão não gosta que digam que o senador Everton Rocha, vice-líder do governo Lula, do PDT do Maranhão, foi o primeiro citado nas investigações relativas ao INSS e pediu a minha prisão no Supremo Tribunal Federal, porque eu disse que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações relativas ao INSS. Conto com os votos, deputado Pimenta, da base do governo, para a gente chamar o vice-líder do governo para depor nessa CPMI. Obrigado, presidente. Qual foi o senador mesmo? O Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Senador Eduardo Girão com a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu queria dizer que é um dia de... E assim, vamos retomando aqui o contato no estúdio. E nós vemos aí toda a tropa de choque, senadores e deputados federais aí vocais, contundentes da oposição. Enfim, e seguimos em frente aí nessa trocação franca, verbal e de denúncias aí dos dois lados. David? Tem alguns comentários aqui da nossa audiência, a gente vai trazer. A Camila Mattioli está dizendo assim, a pergunta é, quando vão devolver o dinheiro? A justiça não vai ser feita só com as prisões. Isso, de fato, eu concordo com ela. Tem também a Ana dos Santos, acho que é a Ana, que aqui fica o arroba e fica difícil às vezes de ler. Mas ela diz, finalmente essa operação está mostrando efetividade. Só que na fala do Kim e de muitos outros parlamentares que fazem parte também da CPMI, eles querem trazer o contexto de quando que foi roubado o dinheiro ou até mesmo de qual gestão, sobre qual gestão que esse dinheiro foi roubado. A gente estava até comentando aqui, eu e a Ana, durante a fala do Kim, que isso não traz uma, vamos dizer... Não é producente. Exatamente, não é producente, porque de fato a gente quer saber quais são os atores envolvidos, quem foi realmente que agiu ativamente no esquema de corrupção para endossar aqueles que promoveram os desvios e a quebra de sigilo das contas bancárias para que a gente veja quem que foi beneficiado com todas essas quantias, ou até mesmo as pessoas que foram utilizadas de laranja em todo esse esquema criminoso. Então é isso que precisa ter efetividade. Não importa se foi na atual gestão, na antiga gestão, o que importa é que de fato quem realmente endossou isso e que promoveu todos esses descontos irregulares. Mas aí tem um ponto, David, que é praticamente histórico. CPI, CPMI não tem essa efetividade justamente por conta da carga política que preenchem esses expedientes. Esse é o problema. Nós temos a última CPI que deu algum resultado concreto, foi justamente a CPI dos Correios, que originou o caso do mensalão. De lá para cá, nós não tivemos absolutamente nenhum resultado prático das CPIs posteriores. E a CPMI do INSS, muito embora seja um tema que, como a Ana aqui trouxe muito bem, é algo que pode se conectar com as eleições e por ter essa conexão pode até apresentar um resultado prático, o que é muito triste, né? É triste a gente ter que admitir que para que a sociedade tenha algum resultado da atividade parlamentar, isso tenha que passar por alguma vantagem política primeiro. Apesar disso, eu acho que
onde nós vamos realmente conseguir ter as explicações sobre esse caso, que realmente é algo assim de se repudiar no nível máximo, que de fato é roubar dinheiro de velhinho, é roubar dinheiro de quem mais precisa, vai ser no Poder Judiciário, através das operações da Polícia Federal, por intermédio do julgamento no órgão jurisdicional competente. Eu tenho pouquíssimas esperanças de que essa CPMI, tal como tantas outras que nós já acompanhamos, traga algum resultado concreto a respeito disso, sem prejuízo, claro, do bom trabalho que alguns parlamentares desempenham nesse tipo de expediente. Meus amigos, situação difícil para Dedéu. Agora, a questão é a seguinte, pelo menos de acordo com o governo federal, tentando, enfim, limpar a própria barra, dizendo que foi a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a CGU, associados, obviamente, ao governo federal de turno, que fizeram a operação, hoje de fato fizeram, que eles até prorrogaram até fevereiro e acabar agora em 14 de novembro, daqui a amanhã, no caso. Prorrogaram por 3 meses o prazo para todo mundo poder fazer as contestações e garantir o próprio ressarcimento. O governo está estimando que algo em torno de 3 milhões de pessoas ainda não fizeram qualquer contestação que, em tese, teriam respaldo para isso. Vamos estar acompanhando, claro, na sequência aí se isso vai rolar ou não.